Você já se sentiu cego por aquilo que você estava sentindo? Tomando atitudes e decisões, reagindo de acordo com algo muito mais irracional e talvez até incompreensível para você, muito maior do que o seu conhecimento, a sua convicção ou até que a palavra de Deus diz sobre você? Meu nome é Henrique e eu quero te convidar para uma série de mensagens, A Cultura do Perdão. Esse episódio é baseado no primeiro episódio e primeiro capítulo do meu livro Perdoar é Necessário. E eu quero te convidar para embarcar numa série de mensagens aqui que vão te levar ao processo do perdão para a cura e santificação da sua mente. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a questão da ofensa. O primeiro capítulo desse livro se chama E Abriu-lhe Deus os Olhos. Por que é necessário que Deus abra os nossos olhos? Porque muitas das vezes nós estamos caminhando de acordo com ofensas que entraram no nosso coração e os nossos olhos se fecharam, como que se escamas tivessem sido colocadas sobre os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar as coisas da correta forma. Quando nós permitimos que uma ofensa, que um machucado entre nos nossos corações, ele criando raiz ali dentro do nosso coração, tem muitas vezes a habilidade de nos paralisar e as nossas atitudes não são mais as mesmas. Então, amados, eu quero te chamar para viver um processo de perdão. Perdoar é necessário de todas as formas da sua vida, inclusive para que você enxergue corretamente e interprete corretamente todas as situações da sua vida. Nós não podemos interpretar as situações, nós não podemos ler todas as coisas que nós passamos e vivemos de acordo com o prisma da nossa dor passada. Nós precisamos ser livres para viver um futuro maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero falar um pouco sobre essa ofensa que nos segue em primeiro momento. É uma dor que causa cegueira. Ela não é física, mas ela é espiritual, ela é emocional. O nosso emocional está preso a uma dor. O nosso emocional e essas ofensas geram sofismas mentais que distorcem a realidade e nos impedem de confiar ou de enxergar ou até de fazer uma leitura de uma situação simples no nosso dia a dia. Nós passamos a viver muito mais paralisados, com medo, intimidados, e nós estamos ali a todo tempo nos defendendo de não sofrer novamente. É isso que os nossos corações anseiam. É uma ansiedade interna e desesperada para que nós não venhamos a sofrer novamente. Mas 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos vivendo ali segundo coisas que não são da palavra de Deus, nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. E nós estamos permitindo que Satanás esconda certas coisas de nós. E a nossa resposta à ofensa que foi colocada nos nossos corações, ou uma ofensa que foi causada contra você, ela determina o seu futuro. A resposta à ofensa determina como vai ser o seu futuro. Quando a cegueira vira um trauma em nós, quando essa ofensa vira um trauma em nós, pessoas salvas, cristãos que frequentam a igreja, que oram, que leem a palavra de Deus, eles infelizmente podem estar vivendo presas em traumas não resolvidos. E muitas vezes a realidade é que estão ofendidos, machucados, diminuídos ali de si mesmos. E a falta de perdão, ela se transforma numa tristeza crônica, uma ansiedade, uma solidão espiritual. As pessoas vivem cercadas de gente, cercadas de pessoas, cheias de atividades e cheias de coisas para fazer, mas se sentem sozinhos, se sentem isolados do seu meio. Afastamento de Deus, afastamento de comunhão e muitas vezes os céus se fecham por causa dessa mágoa. Nós vemos alguns homens da Bíblia que também passaram por situações parecidas, como Elias, como Davi, que tiveram um tempo ali de caverna, ambos estiveram na caverna, eles passaram por um período de depressão, de se diminuir, de se minimizar, e foi importante que eles tivessem que passar por isso, mas esse não era um lugar que eles deveriam morar, isso não era morada para eles, era apenas um lugar de passagem para que eles pudessem tratar os sentimentos que eles estavam. Então Deus está te chamando para fora dessa caverna nesse momento. Deus quer tratar a sua dor, Deus quer tratar o seu sentimento e Ele quer te trazer para fora, Ele quer abrir os teus olhos para que você veja aquilo que Ele tem para você. A caverna, amados, ela não é o fim, é um lugar de tratamento, nunca pode ser a nossa moradia. E a ausência de perdão fecha os céus sobre a sua vida. Então eu quero te contar aqui sobre uma mulher na Bíblia que ela é conhecida como Agar.
Agar foi a serva de Sara, esposa de Abraão. Em um momento que Abraão e Sara não podiam ter filhos ali, eles tentaram dar uma ajudinha para Deus. E Sara teve a ideia de que Agar dormisse com Abraão e eles tiveram um filho. Mas aí a promessa de Deus se cumpriu, como ela deveria se cumprir, porque Deus é fiel e justo para fazê-lo. E então, com este filho, Ismael, filho de Agar, eles infelizmente foram rejeitados ali no meio do povo. Eles foram rejeitados por Abraão. E você pode ler essa história em Gênesis 21. Você vai ver que essa mulher, ela foi lançada ao deserto, ela foi enviada para sair da comunidade, ela e o seu filho, em um lugar de tristeza, em um lugar de dor. Ela se sente rejeitada, ela se sente ferida, ela se sente abandonada, até que Deus abre os olhos dessa mulher. O filho dela, ele estava morrendo de fome, ela já não tinha mais água, eles já não tinham mais suprimentos, acabou o suprimento que eles tinham. Então Agar diz para ele ir se sentar um pouco à frente dela. A Bíblia diz a distância de um tiro de pedra. Então pede para que ele estivesse lá, ele se sentou em um lugar ali e ele começa a orar e chorar. E Agar, ela tinha abandonado o filho ali também, porque ela já se sentia abandonada, ela estava aguardando a morte. E neste momento um anjo dos céus vem sobre a vida dela e traz uma resposta sobre ela. A palavra diz em Gênesis 21:19: e abriu-lhe Deus os olhos e ela viu um poço. Queridos, Deus não manifestou um poço, Deus não fez com que água brotasse da terra naquele momento, mas Deus mostrou para ela algo que o medo, a dor e a tristeza dela não conseguiam enxergar. Então eles tiveram ali uma continuidade da vida deles, eles tiveram uma continuidade daquilo porque eles tiveram água para beber e eles conseguiram caminhar. Não estou propondo que o resto da vida deles foi muito fácil, mas na verdade eles continuaram a viver, eles continuaram a crescer, eles continuaram a se desenvolver. E eu quero profetizar sobre a tua vida: aquilo que Satanás está escondendo de você, Deus quer te revelar neste momento. O poço que está ao seu redor, que você não consegue ver, Deus está te dando olhos para ver. O milagre está ao seu redor, só que você precisa olhar com os olhos de fé, não mais com os olhos da sua ofensa. Não adianta, amado, você esconder a sua dor. De nada vale nós escondermos a nossa dor. Naquele momento, Deus pede para que ela pegue o menino, coloque-o em lugar de evidência, porque eles estariam ali a salvos na presença de Deus. Então, mais uma vez eu quero te dizer, Deus não pode curar aquilo que você não quer revelar para Ele. Mostre a sua dor para Deus, coloque em evidência a sua necessidade, exponha a ferida que precisa ser tocada. Eu quero te convidar, amado e amada, para orar aqui comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha que me escuta nesse momento, que os céus se abram sobre os teus filhos, que a glória de Deus se abra sobre eles e que aquilo que Satanás está escondendo da vida deles seja revelado pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu Santo Espírito. Dá aos teus filhos olhos para ver e ouvidos para ouvir a tua bondade, que eles possam passar pelo processo de perdão de forma verdadeira e de forma genuína. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo comigo, e eu tenho aqui uma série de mensagens que vai continuar para as próximas semanas, e eu te convido para estar aqui conosco. Da mesma forma, eu quero que essa mensagem chegue em muitas e muitas vidas, que a cultura do perdão seja algo vívido por todos os filhos de Deus aqui na Terra. Então me dá uma força, segue essa página, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, faz o seu comentário, faz o seu like no vídeo, e isso aqui vai fazer com que essa cultura atinja muitas e muitas vidas. Que Deus te abençoe. Lembre-se que há fontes de águas no seu deserto, e o primeiro passo para encontrá-las é entrar na jornada do perdão. Deus abençoe a sua vida.